que é uma manifestação cultural nós não tenhamos dúvida disso. O que eu penso é que não é necessário você sacrificar e judiar de animais para fazer a sua manifestação cultural. O resumo do meu pensamento é esse. Então, no decorrer da história humana, você vai encontrar outras manifestações culturais religiosas que envolviam sacrifícios de animais e até de pessoas. Esses costumes, com o passar do tempo, foram sendo abandonados, né? À medida que o processo civilizatório vai avançando, esses costumes bárbaros deixam de existir. E é isso que eu creio o passo que nós devemos dar agora. A proposta do rodeio sem animais, ela guarda uma relação com isso. É bonita a competição que envolva, eu não sei quem já teve a oportunidade de ver um rodeio, vocês já tiveram, eu já tive a oportunidade, aquela parte que antecede o uso dos animais, na qual as amazonas, os cavaleiros competem com prova de velocidade, com coreografias, aquilo é muito bonito. Então, eu creio que seria o caso de ampliar nessas manifestações culturais a parte competitiva, sem o sacrifício de animal, porque eu não acredito que esse sacrifício provoque alegria nas pessoas. Eu não creio nisso. As pessoas estão assistindo e muitas vezes não sabem o sacrifício que aquele animal é exposto, porque ela está na plateia. Ela não é um cuidador de animal, ela não é um protetor de animal, ela não conhece, ela não tem sensibilidade para perceber esse sofrimento. Mas ela vai a um espetáculo, ela comprou um ingresso para um espetáculo, ela assiste um espetáculo e vai embora. Então o trabalho que o movimento de vocês fazem, e todo o movimento de proteção animal como um todo, de conscientização. Olha, existe essa manifestação cultural, mas nós precisamos reformá-la, para que não haja sacrifício. O animal é um ser filho de Deus, que tem sensibilidade, que sofre, que padece. Para poder você ficar satisfeito em assistir uma manifestação cultural? Não. Então, em primeiro lugar, o respeito à vida, a proteção à vida. E depois nós vamos estudar como que nós vamos transformar esse espetáculo, essa manifestação cultural, sem sacrifício. Eu sou espiritualista, eu acredito que o animal tem uma alma, por isso que ele sente, e ele, como todo ser vivo, ele está dentro de um processo evolutivo, que vai do vegetal ao animal até o arcanjo, até as mentes mais desenvolvidas. Então, isso me faz voltar o olhar para a vida como um todo, né? Isso me faz fazer esse trabalho de ter esse olhar, porque é uma coisa que eu acredito. Quando eu encontrei o movimento de vocês, eu fiz questão de assinar e já participar desde o início, porque é uma crença de vida que eu tenho. Desde a minha infância, minha formação espiritualista me faz acreditar assim. E eu acredito que o movimento pode cumprir esse papel, não do ponto de vista religioso, como eu estudei, mas do ponto de vista de exercício de cidadania. De entender que é uma criação divina, que são nossos irmãos perante a vida, que merecem respeito e que não tem que sofrer mutilação para que os outros se divirtam. Então o movimento ele cumpre um papel muito importante. Ao cuidar do animal, ele promove a humanização das pessoas também. Quando a pessoa lança o olhar para essa questão holística da vida, de entender um olhar panorâmico da existência, vendo dentro de um processo evolutivo, que é uma cadeia que se liga, que está interrelacionada dentro de um processo de vida, eu creio que o movimento cumpre um papel de despertar no ser humano uma humanidade que às vezes ele mesmo ainda não parou para perceber. Além de proteger, de evitar o sacrifício, a mutilação, protegendo a vida. Então, por isso que desde o primeiro momento eu me engajei, assinei e vou usar, se necessário, o peso político do meu mandato em defesa da causa animal. Um dos pressupostos da cidadania é justamente a participação popular. Quando nós falamos em participação do povo na causa pública, existem várias formas dessa manifestação. E uma das principais é a iniciativa popular de um projeto de lei que trata de um tema de relevância de interesse público. A proposição de um projeto de lei nesse sentido é totalmente importante, é pertinente, a população deve participar. Nós estamos no ano de 2013, não podemos mais aceitar que maus tratos sejam cometidos com animais, com crianças, com quem quer que seja. Por isso, é uma viabilidade totalmente positiva para que a população possa sim se organizar e possa sim, se for o caso, ingressar com uma medida dessa natureza. Aliás, o que mais nós precisamos hoje
é dessa participação popular, da sociedade civil, lutando e brigando para que os direitos sejam preservados. Estamos falando em vida. Se falamos em vida, temos que falar em proteção à vida. Aliás, a Lei Federal 9.605 de 98, que é a lei que trata de crimes ambientais, já traz em seu artigo 32, que é crime, pena, detenção de 3 meses a 1 ano, qualquer tipo de maus tratos animais. Então nós temos uma legislação federal e precisamos, claro, de uma legislação municipal mais específica para poder, de uma vez por todas, garantir o show, garantir a festa, mas deixar de lado qualquer abuso, qualquer maus tratos aos animais. Existe uma jurista que se chama Flávia Piovesan. Ela tem um livro muito interessante que trata dos direitos humanos. Por analogia, podemos pegar essa questão na questão dos direitos dos animais. Ela diz o seguinte: a manifestação cultural, ela é válida. Ela existe, é válida e temos que preservar. Só que existe um limite ético entre manifestação cultural e atentado a direitos. No caso, a Flávia Piovesan, ela trata, por exemplo, de tribos indígenas que matam crianças em nome de alguma santidade, em nome de algum espiritualismo daquela tribo. Ela diz até que ponto nós temos que respeitar o espaço cultural, a manifestação cultural em detrimento de direitos fundamentais que são previstos na Constituição Federal. Até que ponto, trago para cá a discussão, nós temos que garantir a livre iniciativa, o capital privado ou a manifestação daqueles que por ali se sentem bem com lesão a direitos. Então nós temos que fazer, e aí alguns juristas, principalmente do direito constitucional, dizem, quando há uma colisão de interesses que igualmente são previstos na Constituição Federal, a nossa Constituição da República protege os animais. Em seu artigo lá diz que os animais são protegidos. Também protege a livre iniciativa, também protege a forma de se manifestar culturalmente. Como chegar ao meio termo? Usando um princípio, que é o princípio da razoabilidade, o princípio da proporcionalidade. É razoável manter um rodeio, uma festa? Desde que é razoável. Desde que nós não tenhamos ofensas a direitos. E quando nós falamos em maus tratos a animais, nós estamos ofendendo lei federal, que é a lei de crimes ambientais, nós estamos ofendendo a Constituição da República e principalmente o direito dos animais. Por isso que a questão dos maus tratos em rodeio pode ser defenestrada, ou melhor dizendo, jogada pela janela. E em respeito a algo que também nós temos que proteger, que é a manifestação cultural, o direito de um empresário obter o seu lucro. Eu acredito que essa questão ela pode ser muito bem tratada. Talvez está faltando no país vontade política para tanto. Tivemos na Espanha o fim da tourada. Ali eles matavam os touros, né, em nome de algo cultural. Aí fica a pergunta, até que ponto vale você manter uma cultura, uma manifestação cultural em detrimento de direitos? Não vale a pena. Aqui no Brasil a questão é mais fácil ser resolvida. Creio que ninguém é contra um show que tenha, às vezes, um cavalo desfilando, ou um boi desfilando, algo bonito. Isso talvez não seria o problema. Crianças em animais com bandeiras, essa manifestação é bonita, desde que não haja a agressão ao animal. E buscar esse meio termo é muito fácil, é muito simples, basta vontade política. A ONG Focinhos S.A. foi criada em Ribeirão Preto para lutar pelos direitos dos animais. E por esse mesmo motivo decidimos entrar com uma ação contra os organizadores do Ribeirão Rodeio Music, para impedir que fossem realizadas as provas. Em momento algum quisemos que fossem cancelados os shows musicais. Esses ocorreriam normalmente, apenas queríamos evitar que os animais sofressem maus tratos. Assim, a ONG Focinhos S.A., representada pela advogada a doutora Gabriela Moleiro, em conjunto com a ONG Projeto Murilo Pretinho, representada pela advogada a doutora Camila Secani, cumpriram seu papel perante a sociedade, que é o de garantir proteção e bem-estar animal. Eu acredito que o mecanismo utilizado pela parte contrária foi válido judicialmente, pois foi realizado o processo de junção das ações das duas ONGs e a primeira decisão foi mantida. Apesar de ter sido uma decisão válida, o resultado foi negativo para a causa animal, que viu a conquista de um direito de proteção e bem-estar animal ser ignorado por parte da juíza substituta. A realização do rodeio sem as provas, apenas com os shows musicais, é totalmente inviável. Não geraria nenhum tipo de prejuízo aos organizadores do rodeio.
Apesar dos resultados negativos, todos nós da ONG Focinhos S.A. nos enchemos de alegria por ter iniciado a faísca que acenderia a luta pelo fim do rodeio. Quando eu iniciei minha participação nesse movimento, eu ainda não era vereadora, eu era uma ativista da causa animal, assim como eu ainda sou, né, e sempre vou ser. E o Vinícius entrou em contato comigo através do contato que ele fez com o movimento Crueldade Nunca Mais, em São Paulo, e eles me indicaram aqui como coordenadora regional. Eu sempre participei desses movimentos relacionados à defesa animal. E aí eles entraram em contato comigo para falar sobre essa iniciativa. Tinha sido logo após a liminar que havia se concedido na cidade para proibir o rodeio, né? E aí o Vinícius me procurou, falou, vamos conversar sobre esse assunto. Eu falei, poxa, que legal. Fora um grupo de proteção animal, assim, que a gente está acostumado, aqueles grupos de protetores que a gente já estava acostumado, outras pessoas estão interessadas nesse assunto. Achei a ideia genial e chamei para uma reunião na sede da AVA, que é a Associação Vida Animal, junto com as outras ONGs. Então fizemos uma reunião, o Vinícius foi lá, ele queria conhecer melhor qual que era o tema, os motivos. O movimento ele abraça tudo que tem relacionado à proteção mesmo, de defesa dos animais, ao meio ambiente. A Constituição Federal fala a respeito da não crueldade, a Lei Federal fala a respeito da não crueldade, em que pese aí nós termos aí uma legislação que fala sobre a legalização da atividade de rodeio, ela na realidade é uma visão um pouco torpe, porque quando você fala, por exemplo, em espora, que não pode ser a pontiaguda, porque ela fura e o sangue desce na hora, e você fala em espora robusta, redonda, arredondada, você não fala de um objeto cortante, mas você fala do objeto que também machuca, porque afinal de contas às vezes a gente bate em algum local que não é cortante, mas no dia seguinte aparece um hematoma, né? Então ali você vê que é um tapar o sol com a peneira. Eu não posso deixar sangrar na frente de todo mundo que está na plateia, mas eu posso deixar o hematoma aparecer no dia seguinte. Então se a gente for levar em consideração que essa lei está tentando, essa lei que no meu entender é inconstitucional, está tentando tapar o sol com a peneira sobre a crueldade que acontece nos rodeios, eu tenho que entender realmente que deve prevalecer a Constituição Federal quando ela fala que não podemos submeter os animais à crueldade. Aí a lei maior que está falando isso. Nós temos então que abraçar a lei maior e qualquer lei que fale no sentido contrário, tentando inclusive esconder essa crueldade, como foi o caso dessa lei aí que no meu entender é inconstitucional, e não só no meu entender, como também no entender do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, do Ministério Público enquanto instituição, né? Eu achei legítimo esse movimento, eu entendo como legítimo, por isso resolvi participar dele. A participação popular é o que muda o status quo, né? Ele muda as opiniões, muda a forma de agir de um governo. Então, por mais que um governo tente impor, isso a gente vê aí na história do Brasil, na história do mundo, por mais que ele tente impor a visão dele, se a população, se a participação popular mostrar o contrário, não, eu não quero isso, eu não desejo isso para a minha vida, nem para a vida dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos, se a participação popular mostra isso, automaticamente o governo recua. Se nós tivermos uma participação popular no sentido dos rodeios, mostrando que nós não queremos isso para o nosso futuro, para o futuro dos nossos filhos, com certeza o governo vai recuar. E, enquanto isso, nós devemos fazer de cidade em cidade. Por isso que até sugeri isso, né, quando foi nessa primeira reunião, falei, vamos fazer um projeto de iniciativa popular, porque aí não tem vereador que derruba, não tem prefeito que derruba, não tem ninguém que derrube na cidade um movimento de iniciativa popular legítimo. E não só na questão dos rodeios, mas na questão da proteção como um todo. Nós estamos vendo aí casos horríveis de maus tratos contra os animais e também com relação a pessoas, né? Nós vemos que a violência está geral. E por que essa violência está geral? Está faltando realmente, está faltando tudo, né? Falta educação, falta cultura, falta tudo, falta alimentação, falta condição de vida, de subsistência. Só que também está faltando, e a gente não pode esquecer, não podemos ter aquela visão assim, ah, mas estão matando um ser humano, então vão matar o animal também. Não, a gente tem que começar a educar a pessoa, desde pequena,
para o respeito a todas as formas de vida. Por quê? A gente sempre vai ter assassino na sociedade, isso é um fato. Sempre vai ter uma pessoa que vai desviar, que vai roubar. Mas aquela pessoa que a gente fala que é a pessoa do bem, ela tem que ser do bem para tudo. Ela tem que ser do bem porque ela não rouba, porque ela não mata um ser humano e porque ela também não maltrata um animal. E às vezes a gente vê muito pessoas do bem, né, que a gente fala que é do bem, e que não tem essa visão de que animal não é objeto. É uma pessoa que trata bem o vizinho, que paga todas as suas contas, não rouba, não fere ninguém, não machuca ninguém, e de repente vai lá e abandona um animal, ou maltrata um animal. Ou seja, ela é do bem para tudo. Só que para essa parte ela não é. Ela não foi educada para isso. Ela acha que animal é coisa. Então a pessoa tem que ser educada para respeitar todas as formas de vida. Tem até um ditado que fala que no dia em que o ser humano aprender a respeitar o menor dos seres, nós não vamos precisar ensiná-lo a respeitar o seu semelhante. O movimento Rodeio Sem Animais, ele surgiu depois que eu vi pela internet que uma liminar apresentada pela ONG Focinhos S.A. no ano passado conseguiu tirar um dia de competição de rodeio durante o evento em Ribeirão Preto. Eu perguntei a uns conhecidos que foram no evento, eles não sentiram falta do rodeio, eles foram somente pelos shows. Então eu mandei um e-mail para o movimento Crueldade Nunca Mais, que é engajado na causa animal, e eles me recomendaram a procurar a representante deles na cidade, a Viviane Alexandre. E junto com outras ONGs decidimos criar um abaixo-assinado para retirar o rodeio com animais em Ribeirão Preto. Para isso recorremos à Força Popular. Nós precisamos de 20 mil assinaturas para conseguir que a lei seja aprovada na Câmara. O projeto está sendo bem aceito pela população. Nos ajude nessa causa. Visite nossa página no Facebook, Movimento Rodeio Sem Animais. Eu apoio. Eu sou o Marcos Papa e apoio o movimento Rodeio Sem Animais. Eu sou o Ricardo Silva, apoio a vida, apoio o movimento Rodeio Sem Animais. Meu nome é Atos Sargo e eu apoio o movimento Rodeio Sem Animais. Meu nome é Marina Pereira e eu apoio o movimento Rodeio Sem Animais. Eu sou Danilo e eu apoio o movimento Rodeio Sem Animais. Eu, Viviane, apoio o movimento Rodeio Sem Animais. Meu nome é Andréia e eu apoio o movimento Rodeio Sem Animais.